É, barba por fazer e muita coisa para ler. Vamos ver? Péssimo. E aí, galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bolseiro do Sul. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carlos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre tudo que chegou de uns meses para cá, já que eu estou devendo um vídeo já faz algum tempinho, né? Vou começar então com a parceria da Companhia das Letras, porque eles me mandaram umas coisas muito bacanas de uns tempos para cá. Algumas eu já li, inclusive tem resenha aqui de um desses livros que eu vou mostrar. Vou começar pelo Miyakoto, porque já tem resenha no canal desse aqui. Na Berma, ou Berma, eu não sei exatamente a pronúncia, mas na Berma de Nenhuma Estrada do Miyakoto, eu já fiz resenha, um livro lindíssimo de contos do Miyakoto, e eu recebi depois o Contos do Nascer da Terra, que também é uma coletânea de contos, tenho certeza que eu vou adorar, ainda não comecei a ler, mas com certeza assim que eu terminar, vou mostrar para vocês aqui, fazer alguns comentários. E a minha esposa acabou me presenteando com mais um dele, que é o Histórias Abençonhadas. Também é uma coletânea um pouquinho menor, é da Companhia das Letras, mas esse aqui eu não recebi de parceria, minha esposa comprou para mim. E, claro, também vai fazer parte desse acervo lindíssimo de contos que eu estou adorando conhecer e ler a obra do Miyakoto. Bom, além dessa coletânea maravilhosa do Miyakoto, a Companhia das Letras me mandou dois irmãos do Fábio Moon e Gabriel Bá, são também dois irmãos gêmeos, né? E esse quadrinho, acredito que todo mundo conheça, é a adaptação do romance do Milton Ratum pelos irmãos Fábio Moon e Gabriel Sá. É uma história que dizem que é muito bacana, está muito bem adaptada. E assim que eu terminar, eu também vou trazer as minhas impressões do Dois Irmãos. Além disso, as últimas coisas que eu recebi da Companhia das Letras foram os dois livros, os dois principais talvez, do Rafael Montes, O Dias Perfeitos e O Vilarejo. O Dias Perfeitos eu ainda não comecei a ler, mas é um romance baseado num suspense psicológico ou até psicopata, que conta a história do Theo, que é um estudante solitário de medicina que acaba se apaixonando por Clarice. Ele fica, na verdade, obcecado por ela. E essa história aqui dizem que é uma história de um thriller psicológico bastante forte, muito bem escrita, que eu vou ler também. E esse aqui eu comecei a ler, eu não terminei ainda, porque eu estou lendo um monte de outras coisas ao mesmo tempo, que é o novo livro, acabou de ser lançado, O Vilarejo, também do Rafael Montes. Esse livro aqui dá para ler ele em 3 ou 4 horas, mas na verdade eu estou lendo um conto por dia. São 7 contos, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para mostrar essas ilustrações, porque algumas delas contêm spoilers dos contos. São contos baseados num achado de um escrito antigo, onde o Rafael Montes, na verdade, não seria o autor e sim o tradutor, uma história hipotética nesse sentido, mas a produção do livro, que no caso aqui é da Suma de Letras, selo da Companhia das Letras, é muito bem produzido. Eu gostei dos primeiros contos, do terceiro eu não gostei muito, mas a produção visual do livro acaba complementando essa história e vale pela experiência. Um outro livro que eu li, também da Companhia das Letras, que eu já até mostrei aqui, que é O Gigante Enterrado, nessa capa lindíssima aqui, toda brilhante, é um livro de uma aventura medieval, ou um romance medieval, onde a história se passa na época arturiana. Eu já li 2/3 desse livro, mas eu já participei do encontro que o pessoal da Livraria Travessa está fazendo, que é um clube de leitura onde a Penguin Companhia tem patrocinado e tem incentivado com descontos na aquisição dos livros e tal. E além desse aqui, eu também já li para o encontro, já participei do encontro do livro A Balada de Adam Henry, que também é bem bacana. Bom, para fechar todos esses selos aí da companhia, eu ganhei esse aqui também, não da editora, mas eu ganhei aqui o Príncipe da Névoa, que é do Carlos Ruiz Zafón, que é o autor de A Sombra do Vento, aquela trilogia A Sombra do Vento, que é muito bem escrita, mas é muito lenta. E eu acabei trocando um livro que veio com problemas na Livraria Saraiva. Aliás, fica aqui a minha reclamação pública, né? A minha crítica, na verdade, em relação à Livraria Saraiva. Eles têm pisado na bola constantemente, enviado livros amassados,
livros com defeito. Eu tenho cadastro na Livraria Saraiva, compro com cartão de crédito específico da Livraria Saraiva, já que tem descontos e não tem anuidade. Isso é uma vantagem bacana, mas eles têm pisado na bola ao enviar esses livros e todas as vezes, ou pelo menos as 3 ou 4 últimas compras, têm vindo com problema e essa última não foi diferente, mas o crédito que eles me deram na troca de um livro que veio com problema, eu tive que comprar na livraria e pagar mais caro, enfim. Então eu acabei pedindo esse aqui, o Joyland, do Stephen King, que é uma história de terror, claro, que se passa, se eu não me engano, na década de 70, que envolve aquele terror clichê de parque de diversões, mas como ele escreve muito bem, eu resolvi conferir. Essa história aqui também é curta. Bom, recebi então 2 presentes muito especiais, eu tenho que dizer aqui, de 2 pessoas que eu tenho um carinho muito grande. O primeiro que eu recebi foi do meu amigo Léo, o Leonardo Triandópolis Vieira, que tem um conto publicado nesse livro, Contos Publicados do Prêmio Miró de Literatura, de 2014, nesse caso aqui. O conto do Léo está aqui marcadinho, bonitinho, Dois Olhos, Maria e a Fome. Um livro bem produzido, com algumas ilustrações nos títulos. E, Léo, eu guardei aqui os seus selos, eu recortei aqui do seu envelope, ficou bem bacana, e eu uso ele de marcador aqui. Então, muito obrigado, Léo e Anne, que nos presentearam, a mim e a minha esposa. Inclusive, eles fizeram uma dedicatória aqui, muito bonita. Tá aqui. E eu agradeço de coração a amizade de vocês e tem sido um privilégio conviver com vocês, mesmo que por enquanto virtualmente. E depois eu recebi um livro muito lindo do meu professor de budismo, o nosso monge Kojun, da comunidade Zen Budista de Ribeirão Preto, da qual eu faço parte. Recebi O Gato Filósofo, da autora Wong Quen Chan, ou Chan, né? Ela é uma autora chinesa, com certeza, e ela é uma artista. E ele me presenteou esse livro que vem com esse marcador maravilhoso, muito, muito bonito. É realmente uma obra de arte esse livrinho, pequeno no tamanho, mas muito especial. Tem muitas ilustrações e algumas coplas chinesas, né, que são pequenas canções chinesas, e alguns poemas chineses também, além de reflexões de Confúcio, de grandes mestres da China. Então, para quem gosta de gatos, com certeza vai amar esse livro aqui. Muito obrigado, Kojun-san. Tenho que agradecer de forma correta. Muito obrigado por essa maravilha. É claro que vai ser guardado no coração, tanto no meu coração quanto da minha esposa. Um presente especialíssimo que vale mais do que ouro hoje para a gente. Muito obrigado. Muito bem, comprei num sebo. Na verdade, troquei por algumas coisas que eu não estava mais interessado. O Assassinato e Outras Histórias, do Anton Chekhov. Nunca tinha lido nada a respeito. Tenho me interessado muito por esses clássicos, principalmente os clássicos do leste, né, europeu, e russos e alemães e tudo mais. Esse livro, inclusive, aqui tem ilustrações, fala um pouco da biografia do autor. Neste caso aqui, Chekhov era médico, né? E essa coleção aqui é aquela coleção de capa de tecido. Esse livro está simplesmente impecável, em estado de novo, acho que ele nunca foi lido. E eu estou tentando comprar algumas edições dessa coleção em sebos para tentar montar uma coleçãozinha. Bom, um outro livro que eu li foi esse aqui, ó, do Jeremy Mercer, Um Livro por Dia, Minha Temporada Parisiense na Shakespeare & Company. Eu comprei esse livro aqui para fazer um complemento em relação à história da Shakespeare & Company de antes da Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, essa livraria foi fundada entre os períodos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E esse livro aqui, na verdade, não conta história sobre livros, né, que o Jeremy Mercer leu naquela época. Na verdade, conta como foi a temporada dele em Paris quando ele ficou hospedado dentro da livraria. Porque a livraria Shakespeare & Company permite que algumas pessoas vivam lá por algum período, ou permitiam, não sei se ainda é possível isso. O então dono da livraria, hoje já falecido, George Whitman, hoje é a filha dele o então proprietário da Shakespeare & Company na época, George Whitman, permitia que alguns escritores se hospedassem lá com o compromisso de ler um livro por dia. Ele indicava alguns livros. Então, na verdade, esse livro aqui conta a história dessas pessoas que
orbitavam a Shakespeare Company, viviam lá quase sem dinheiro nenhum. E ele conta passagens muito engraçadas, muito divertidas a respeito de como foi a temporada e por que ele foi para lá, inclusive. Não é spoiler o que eu vou dizer agora, porque é logo no começo, mas ele sofreu uma ameaça de um criminoso no Canadá, onde ele era repórter policial, e acabou meio que fugindo às pressas para Paris, para a Europa, onde ele acabou perambulando por lá e encontrando a livraria, que ele já conhecia de nome, e encontrando a oportunidade de ficar uma temporada lá enquanto as coisas esfriavam. Eu gostei muito porque é um livro que conta uma história de uma viagem mochileira, né? Um mochilão por Paris, então tem todo esse aspecto de aventura, mas aqui você não vai encontrar referências bibliográficas se você está pensando que vai encontrar referências de um livro por dia aqui. Mas como a atmosfera de Paris é sempre muito interessante e eu particularmente gosto muito, eu gostei bastante desse livro aqui. Então eu poderia dizer que dei 4 cachimbos para esse livro aqui, aqui no meu canal, e 4 estrelas inclusive no Scooby, porque eu gostei da história. Então, só para complementar, se você quiser conhecer a história da Shakespeare Company, no período mais importante dela, onde a Sylvia Beach, que foi a fundadora dessa livraria, editou Ulisses, do James Joyce, por exemplo, onde a Geração Perdida, com autores como Ernest Hemingway, frequentava a livraria, você deve ler este aqui, que é o livro de memórias da Sylvia Beach, a proprietária original que fundou a livraria. E depois, então, o George Whitman acabou refundando a livraria, abrindo uma nova livraria, com algumas características parecidas, mas com outro contexto e com outra forma de trabalhar, utilizando o mesmo nome, mas só que inclusive endereço diferente. Então eu acho que vale a pena ler os 2 livros para você conhecer 2 momentos distintos, na verdade de 2 livrarias com o mesmo nome, para você conhecer uma das maiores ou mais famosas livrarias do mundo atualmente. Eu também peguei no sebo esse exemplar novíssimo aqui dos Meninos da Rua Paulo, da Kozak Naif. Esse livro aqui é muito bem falado, é uma história infanto-juvenil, que na verdade de infanto-juvenil não tem nada, porque ela tem uma crítica bastante severa em relação à sociedade europeia do século passado. E ele conta a história desses garotos que vivem em Budapeste, num bairro pobre. Inclusive esse livro aqui já tem até estátua em homenagem a essa história, porque ela é muito marcante. Ainda não li, mas o lerei com certeza. Ainda falando de Kozak Naif, eu resolvi comprar em promoções imperdíveis, cheguei a pagar menos de R$ 15 em cada um, 3 livros do Alejandro Zambra. Todo mundo tem falado muito bem desse autor latino. E tá aqui, Bonsai, ou Bonsai. Eu não sei qual é a pronúncia correta, tem gente que fala bonsai, tem gente que fala bonsai. Eu já li esse livro, quero fazer um comentário em separado dele. Mas o bonsai é uma história bastante sucinta, inclusive essa história é transmitida de uma maneira como se o autor tivesse apodado como se trata um bonsai ou bonsai. Você vê que a mancha do livro é bem curtinha, né, e segue toda uma margem que está pontilhada aqui. É uma estrutura muito interessante, porque a Kozak Naif sempre está inovando em relação às edições. Muito bonita, tem orelhas enormes aqui, e é todo trabalhado, colorido dentro. Mas eu também adquiri o Formas de Voltar para Casa, que é dessa mesma coleção dele, seguindo o mesmo tipo de edição. Tá? É um pouquinho diferente só em relação aqui aos parágrafos, às margens, mas tem o mesmo estilo de capa, a mesma produção dos outros livros, também muito bonito. A Kozak, apesar de ser um pouco cara, quando tem promoções vale a pena adquirir, porque são livros realmente espetaculares. E o outro é o A Vida Privada das Árvores. Tá? Como tá, a iluminação não está muito bacana aqui, porque é meio precária, ele é de um roxo, né, de um lilás, muito bonito também. Olha só que beleza. Mais um dessa coleção. Também ainda não li, quero ler em breve. Bom, seguindo aqui com as aquisições, eu também adquiri O Russo dos Russos, como diz a Claire, o Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski, e também dele, 2 narrativas fantásticas, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. 2 pequenas novelas dele, né? Nessas edições maravilhosas e também caras, devo dizer, da editora 34. O Memórias do Subsolo não é ilustrado, deixa eu confirmar aqui. E
O outro também não, porque na verdade eu tenho outros dois, o Noites Brancas e o Bobok, ou Bobok, eles são ilustrados. Nesses aqui não. Mas essa coleção Leste aqui da editora 34 é impecável, vale a pena fazer esforço para fazer toda essa coleção. Além desse, eu também adquiri do Ivan Turgenev Rudin. Para fechar, então, a editora 34, eu estava perambulando pela livraria Cultura e encontrei esse aqui numa promoção incrível. Adorei a capa dele. Viagem ao Harz, do Henrik Heine. Gostei muito aqui da sinopse atrás, que fala que essa história é a história de uma viagem e uma viagem de reflexões sobre a vida, sobre a política, a arte, onde tem inclusive poemas, descrição de paisagens, lugares e pessoas. Eu achei muito legal. E por ser dessa editora 34, e estar numa promoção incrível, eu acabei adquirindo para depois conferir. Bom, antes de falar dos últimos livros que eu adquiri, eu gostaria de mostrar duas HQs interessantes. Uma é esse lançamento aqui, que quem acompanha já está mais do que sabendo, que é a DC Comics lançou uma nova coleção de graphic novels para competir com aqueles vermelhos e aqueles pretos da Marvel. E esse aqui é o primeiro, por R$ 9,99, que é o Silêncio, parte 1 do Batman, que vai contar a história da luta do Batman contra esse vilão estranho aqui, Silêncio. Eu não tenho conhecimentos técnicos, muito menos aprofundados de DC Comics, nem de Marvel, mas me parece que é uma história bacana. Eu acabei vendo alguns vídeos na internet e me parece que vale a pena conferir, porque está muito bem desenhado, o traço dos autores aqui é muito bom, e além do mais, ele tem algumas coisas biográficas. Por exemplo, a primeira história, a primeira capa do Batman, onde ele aparece pela primeira vez. Eu acho muito bacana essa parte da história dos quadrinhos, e eu acabei comprando para conferir, porque estava muito barato. Não vou fazer a coleção completa, obviamente, mas vale a pena conferir. Comprei e vamos ler. E acabei adquirindo depois de muitos e muitos anos, porque relançaram Batman, o Filho do Demônio. Eu acho essa capa aqui lindíssima por uma razão muito simples. Quando eu lia quadrinhos, há muitos e muitos anos atrás, onde praticamente não existia esse formato capa dura aqui no Brasil, numa das HQs do Wolverine saiu essa capa aqui. E essa impressão, na época a laser era uma novidade, chamou muito a atenção, um 3D, né, uma coisa muito mais trabalhada. E eu fiquei com muita vontade de comprar. Acabei não comprando, não era nesse formato, era formato pequeno, se eu não me engano, aquele mais vertical. E quando eu vi que foi relançado pela Panini, estava em promoção na Amazon por R$ 11,90, se não me engano, eu falei, não, dessa vez agora, pela tradição, eu vou adquirir essa edição, porque é uma coisa que na minha adolescência eu acabei não adquirindo. Vocês podem reparar que é aquele traço bastante tradicional do final da década de 80, começo dos anos 90. Eu gosto particularmente porque remete à minha adolescência, com certeza. Então, eu vou ler esse Filho do Demônio aqui, provavelmente no próximo final de semana. E para terminar, então, eu vou mostrar 3 pequenos livros que eu adquiri, dos quais 2 têm uma intenção especial. É A Última Lição, tá aqui, do Mitch Albom, O Sentido da Vida. Esse livro tem mais de 10 milhões de unidades vendidas ao longo do mundo e conta a história de um professor e seu aluno. Na verdade, o aluno aqui é o autor. E o professor estava com uma doença muito grave e no final da vida, ele sabia que tinha pouco tempo de vida, poucos meses de vida. Ele resolveu escrever um livro junto com o seu discípulo, ou na verdade o aluno resolveu escrever um livro sobre as experiências e a visão de mundo e de vida do professor. Deixa eu pegar o nome do professor aqui. O nome do professor é Morrie Schwartz, que foi professor na Universidade do Mitch Albom. E depois de 20 anos eles se encontraram e o professor já estava muito doente, então ele acabou documentando, né, e transcrevendo as últimas entrevistas, as últimas conversas que um teve com o outro, para que ele entendesse um pouquinho melhor as lições de vida que esse professor, que era muito bacana com ele, resolveu passar. Dizem que é uma história muito bonita. Eu não sei se ela é religiosa ou não, eu vou conferir e depois eu falo para vocês. Gostei da mensagem do livro, por isso eu comprei
para ver. Bom, muito bem, para terminar eu vou mostrar esse aqui, ó, que é o Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Para quem não conhece, acredito que todos conheçam, Paulo Freire foi um dos maiores educadores que esse país já teve, tá? Um dos maiores especialistas em educação, uma coisa que está tão complicada hoje em dia, e eu faço parte do mundo acadêmico, e eu não poderia deixar de conferir essa obra. Mas, na verdade, eu comprei esse livro por um motivo mais especial ainda. O professor André Azevedo da Fonseca, que inclusive o link do canal dele está aqui na descrição, está fazendo uma série de vídeos sobre toda essa obra aqui, cada capítulo, ele explica cada capítulo. Ele é professor na pós-graduação, então ele é muito especializado nessa área. E eu tive o privilégio de fazer parte de um hangout no canal dele, eu vou deixar o link do vídeo na descrição, onde eu, o professor e o Léo e a Anne falamos um pouquinho sobre literatura. E na sequência eu estava olhando os vídeos dele e fiquei muito interessado em acompanhar as análises dos capítulos desta obra. Então eu resolvi comprar o livro para ler junto com a análise que ele faz, para poder aprofundar um pouquinho sobre as ideias da pedagogia da autonomia, os saberes necessários à prática educativa. Para quem é professor ou para quem tem intenção de se tornar professor, acho que vale a pena dar uma conferida tanto no livro, em toda a obra, obviamente, do Paulo Freire, mas tanto nesse livro e com o apoio incrível do professor André, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Muito obrigado, professor, por, primeiro, ter me convidado para o seu hangout e, segundo, por ter feito esse trabalho maravilhoso de nos ajudar a interpretar obras tão importantes como a de Paulo Freire. E por último, mas não menos importante, eu adquiri o livro Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa, autor latino também muito conceituado, prêmio Nobel, porque o próximo encontro da Livraria Travessa no nosso clube de leitura será uma análise desta e uma conversa, um bate-papo desta obra aqui, que eu também não conheço. É a primeira vez que eu vou ler Vargas Llosa e espero ter uma boa impressão. E todo mundo fala muito bem, ele é um prêmio Nobel, todo mundo fala muito bem dele. Com certeza eu vou gostar disso aqui. Bom, para você que ficou até o final do vídeo, eu agradeço imensamente o prestígio de ter me acompanhado. Esse vídeo ficou um pouco maior porque eu estava devendo uma série de coisas para mostrar para vocês. Não se esqueçam de acessar também o blog do Bolseiro do Sul, onde a Andréia e a Luciana fazem resenhas dos livros da editora Novo Conceito, resenhas escritas e detalhadas lá para vocês conhecerem. Tá o endereço aqui embaixo do Bolseiro para todos os sites, todas as redes sociais, os sites, inclusive o Instagram, para quem quiser acompanhar as imagens que a gente coloca. Mais uma vez, muito obrigado a todos os inscritos, os novos, os que me prestigiam há bastante tempo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.